Saudamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, para o estudo desta segunda lição do trimestre. A lição que vamos estudar hoje fala sobre restauração do domínio. Antes, queremos orar, pedindo a iluminação do céu para você e para mim. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos nos entregamos neste momento, pedindo humildemente a presença do Espírito Santo conosco e com todos aqueles que estarão assistindo o estudo desta lição. Que o Senhor derrame a luz celestial do Espírito Santo para entendermos a missão, o propósito, o santo propósito para o qual o Senhor nos criou como seres humanos. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. A lição número 2 deste trimestre, restauração do domínio. É importante entender um princípio estabelecido por Deus já desde o princípio, desde o começo. Quando Deus criou a terra, Deus estabeleceu um princípio que é válido até hoje. Nós definimos princípio como algo que tem valor para todos os tempos, todas as pessoas, em todos os lugares. E este é um princípio. Deus estabeleceu que não atuaria diretamente na terra, independentemente do homem. Deus colocou Adão para ser o líder, o governador, o seu representante na terra. Deus o investiu de autoridade e deu-lhe domínio. E quando Deus deu esse domínio, Deus estava dizendo: eu não vou agir diretamente na terra a não ser através de você ou através dos seus descendentes. Quando Deus estabeleceu este princípio, investiu Adão de uma autoridade tal, de uma autoridade e de um domínio tão grande, que ele poderia fazer decisões a favor da terra. Ele poderia conceder este domínio dado por Deus para ele a um outro ser. Por exemplo, ele poderia passar esse domínio a Satanás, se assim o quisesse. Quando Deus criou Adão e Eva, Satanás já tinha sido expulso do céu. O pecado já existia. Aquele 1/3 de anjos já tinham caído com Satanás. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, no 6º dia, mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal, dizendo que ali seria o lugar da tentação. Explicou para eles também quem era este anjo caído, por que ele caiu do céu e como ele tentaria este casal, Adão e Eva, somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi investido, repetimos, de toda autoridade e domínio tão grande que ele poderia decidir os destinos da terra. Por isso nós lemos o verso áureo, que está em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. A palavra domínio é uma palavra-chave, uma palavra enfática no processo da criação. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Domínio sobre toda a terra. Na queda, os nossos primeiros pais perderam mais do que a imagem e a semelhança de Deus. A queda de Adão e Eva trouxe consequências muito mais sérias. Quando foi criado, Adão foi colocado no domínio da terra. Porém, ao ceder à tentação, colocou-se sob o poder de Satanás. Ele não somente perdeu o domínio da terra ao pecar, mas ele transferiu o domínio da terra para Satanás. Perder o domínio foi algo terrível. Mas transferir o domínio da terra e os destinos do planeta Terra e da família humana para Satanás foi muito mais terrível ainda. O domínio que havia exercido passou para aquele que o havia vencido. Assim Satanás se tornou
o Deus deste mundo. Satanás usurpou o domínio da terra que havia sido confiado originalmente a Adão, mas Cristo, por seu sacrifício, pagou a penalidade do pecado. Não só redimiria o homem, mas recuperaria o domínio que este havia perdido. Tudo que tinha sido perdido pelo primeiro Adão seria restaurado pelo segundo Adão. Isto está no Signs of Times, do dia 4 de novembro de 1908. Portanto, queridos, o domínio perdido pelo primeiro Adão seria recuperado pelo segundo Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado no céu já tinha acontecido. O nome de Deus já tinha sido maculado. O caráter de Deus já tinha sido desvirtuado. Satanás inventara muitas mentiras, muitas calúnias contra Deus, contra a sua lei. E ele fez a cabeça de 1/3 dos anjos, mas ele também espalhou dúvidas na mente de todos aqueles anjos que permaneceram leais a Deus. Com a expulsão de Satanás, o problema do pecado não foi resolvido, não foi solucionado. Somente Deus agora planejou criar a família humana. Lembre-se que a família humana, a semana da criação, deu origem ao primeiro planeta após a entrada do pecado. Antes do pecado, Deus criou muitos outros mundos. Porém, depois do pecado, o planeta Terra foi o primeiro. Por isso, a família humana foi criada com um propósito santo, com um propósito sagrado. Qual é este propósito santo e sagrado? A criação da família humana foi feita com propósito do qual nós deveremos nos orgulhar. A família humana foi criada após o pecado com o propósito de reivindicar o caráter de Deus. Deus planejou criar uma família de filhos e filhas. Filhos e filhas que viveriam para honrar o Pai. Filhos e filhas que exaltariam a lei do Pai. Filhos e filhas que viveriam para cumprir com a missão do Pai. Em Salmos capítulo 8, nós lemos, quero ler para vocês, Salmos capítulo 8, onde menciona a forma como o homem foi criado e a posição na qual ele foi criado. Aqui menciona que Adão e Eva, quando foram criados, capítulo 8, vamos ler o verso 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Adão foi criado um pouco menor do que os anjos. Porém, queridos, Deus também planejou ter, no plano da salvação, um segundo Adão. Quando nós falamos que Deus, ao criar a família humana, Deus, ao criar o Jardim do Éden, Ele estava procurando um lar para o seu filho, um corpo para o seu filho. Nós lemos em Hebreus capítulo 10, verso 5. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e o verso 5. Hebreus capítulo 10 e o verso 5. Aqui nós lemos: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus, ao criar Adão, estava criando também um corpo para o Filho de Deus, que aqui na terra nasceria, ocupando o lugar de segundo Adão. A criação da família humana foi um recurso usado por Deus para reivindicar o caráter dele diante do mundo, do universo. Por isso,
Nós somos uma nova e distinta ordem da criação divina. Criados para uma missão divina. Criados para um propósito sagrado. E ainda lemos em Hebreus capítulo 1 e o verso 4. Hebreus capítulo 1 e o verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Adão foi criado um pouco menor do que os anjos, mas o segundo Adão foi criado mais excelente do que os anjos. E o verso 5 de Hebreus 1, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E quando outra vez o introduz no mundo, o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Em Cristo Jesus, a família humana ocupa uma posição superior à dos anjos não caídos. Porque Jesus Cristo foi feito mais excelente do que os anjos. E nós nos tornamos também filhos e filhas de Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, sendo filhos e filhas de Deus, nós ocupamos uma posição mais excelente do que a dos anjos, graças ao segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os propósitos? Quais são os propósitos da criação da humanidade? Isso nós já mencionamos lendo Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Reivindicar o caráter de Deus. Cumprir com a missão que Deus nos deu. O Pai prova em minha vida que a lei dele é santa, justa e boa. A lei de Deus acusada no céu é a lei de Deus defendida pelos filhos e filhas de Deus na terra, através da sua vida, através da vida de Jesus, através da vida de Jó, através da vida dos filhos de Deus na terra. A lei de Deus está sendo exaltada como santa, justa e boa. E isto prova diante do universo que não somente a lei, mas o Criador da lei, Deus, é santo, justo e bom. Fomos criados para o domínio, mas perdemos este domínio. Mas em Jesus Cristo o domínio é recuperado e restaurado. Porque quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu. E ele ocupou no céu o lugar de representante da família humana, mostrando que o domínio estava sendo restaurado para os seres humanos. Satanás foi derrubado do céu pela segunda vez, quando Jesus Cristo ascendeu ao céu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, Satanás não mais seria o representante da família humana, como está exemplificado e confirmado no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Mas agora, após a morte e ascensão de Jesus, ele é o representante da família humana, mostrando a restauração do domínio que volta para a mão do ser humano. Neste momento, o segundo Adão, Jesus Cristo, tem o poder e o domínio, mas Deus está usando você também como filho e filha de Deus para exercer esse domínio sobre a terra. Quais são os privilégios deste domínio? Na parte de segunda-feira, privilégios. Eu pergunto para você, se Deus, quando criou Adão e Eva, sabia que o pecado que já existia, porque tinha começado lá no céu, se Deus, que conhece o fim desde o princípio, já sabia que Adão e Eva iriam pecar, então por que os criou? Geralmente a pergunta que surge na mente de todos é: será que Deus nos criou para sermos cobaias? Eu digo para você, meu irmão, não cobaias. Cobaias não. Nós fomos criados por um Deus que nos ama e para um santo propósito. Que propósito? Propósito de filho, de filha. E qual é o propósito do filho e da filha? Honrar o pai, defender o pai, exaltar o nome do pai.
mostrar a glória do Pai, obedecer à lei do Pai. Deus nos criou não como cobaias, mas para provar diante do universo todo que existe uma família de filhos e filhas que exaltam a sua lei e mostram que a sua lei é santa, justa e boa. Que santo privilégio, que santo propósito foi este: dominar a terra, cuidar dela, administrar a terra, cultivá-la, guardá-la. Este foi o trabalho que Deus deu para Adão, mas este é o trabalho que Deus dá para você e para mim. Não deveremos destruir a terra. Nós temos na Bíblia o princípio da mordomia cristã. O princípio da mordomia cristã defende que existe um Senhor, existem os mordomos. Nós somos os mordomos. E os mordomos devem ter os mesmos interesses do Senhor. Os interesses do Senhor devem ser os mesmos interesses dos mordomos. Mas o Senhor investiu nós, como mordomos, de autoridade para cuidar da terra, zelar por ela, não poluir a terra, não poluir a água, não poluir o ar, não poluir o solo. Enfim, aqui entram as leis da ecologia. As leis da ecologia são cristãs, são bíblicas, porque Deus nos pediu para cuidar da terra, zelar por ela, não destruí-la. Este é um privilégio nosso como filhos e filhas de Deus. Na parte de terça-feira, Deus coloca limites. Deus colocou limites no jardim do Éden. Disse: de tudo vocês podem comer, mas não poderão comer da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Quando Adão comeu da árvore proibida, ele violou os limites estabelecidos por Deus. Depois que o pecado foi cometido, os limites divinos ainda existem. Só que os limites divinos hoje existem através dos 10 mandamentos. Interessante que não foi somente Adão que se rebelou contra os limites de Deus. Hoje a humanidade está se rebelando contra os limites de Deus, os limites chamados 10 mandamentos. Existe uma revolta contra os 10 mandamentos. Pessoas que querem destruir os 10 mandamentos. Pessoas que são instigadas por Satanás com muito ódio contra a lei de Deus. Queridos, Deus tem na terra uma família de filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, você e eu somos gerados pelo Espírito Santo com 20 anos, ou com 30 anos, ou com 18 anos, enfim, somos gerados pelo Espírito Santo também. E nos tornamos filhos e filhas de Deus. E agora nós queremos exaltar a lei de Deus e mostrar diante do mundo que a lei de Deus é boa, ela é santa, ela é justa. Veja que os limites estabelecidos por Deus nos 10 mandamentos estão sendo violados pela trindade que aparece em Apocalipse 13, a trindade satânica da besta que subiu do mar, e o dragão, e a besta que subiu da terra. Esta trindade, diz a profecia do Apocalipse, que ela se une no tempo do fim para destruir a lei de Deus, para erradicar a lei de Deus da face da terra, estabelecendo o sinal da besta, no lugar do selo do Deus vivo. Portanto, queridos, a lei de Deus foi odiada por Satanás no céu. Adão, quando pecou, se rebelou contra os limites de Deus. E hoje a humanidade está se rebelando contra os limites de Deus representados nos 10 mandamentos. Mas você e eu podemos dizer com o salmista: meu prazer, minha alegria é meditar nos teus mandamentos de dia e de noite. Eu vou guardar no meu coração a tua lei. Sim, queridos, Deus nos criou como filhos, Deus nos gerou como filhos e filhas, obedientes a Ele. A lei de Deus é o ponto de controvérsia. A lei de Deus é o ponto de controvérsia agora no tempo do fim. E Deus espera que você, como filho e filha de Deus, cuide da terra, mas conheça os limites que Deus colocou. Quando Deus nos investe de autoridade sobre a terra, Ele coloca limites, assim como colocou para Adão. Deu toda a autoridade para Adão, disse:
mas desta árvore você não toca. Assim também, hoje Deus dá para você toda a autoridade e o domínio, mas Deus diz, existem limites. Respeitem os 10 mandamentos, guardem os 10 mandamentos. O cuidado da terra e de suas criaturas, bem como de tudo o que Deus nos concedeu. Este é o nosso dever. Como cristãos, precisamos compreender quais são os nossos limites. Mas o cristianismo tem esquecido dos limites estabelecidos por Deus. Na parte de quarta-feira, o cuidado da terra. O cuidado da terra envolve o meio ambiente, envolve as leis da ecologia. O que existe de mais famoso e recente sobre ecologia é a última encíclica papal do Papa Francisco, intitulada Laudato Si. Laudato Si é uma encíclica, eu diria, difícil de contestar, porque ela só fala o que é bom. Condena a poluição das águas, a poluição da terra, a poluição, enfim, do planeta. E esta encíclica é um apelo para que toda a humanidade, a ONU, Organização das Nações Unidas, e todos os seres que vivem no planeta Terra se envolvam na defesa da Terra, no cuidado dela. Mas a ecologia tem usado certos termos que não estão em harmonia com a palavra de Deus, expressões como a Mãe Terra, a Mãe Natureza. Será que nós, como cristãos que cremos na Bíblia e que devemos cuidar da terra, zelar por ela, não destruí-la, será que nós poderemos concordar com estas expressões, a Mãe Terra? A expressão Mãe Terra, ela vem de um conceito evolucionista, de que a Terra evoluiu ao longo de milhões e bilhões de anos. A Mãe Terra é uma expressão que coloca a Terra como deusa, como sendo um organismo vivo que deve ser adorado. Será que a Mãe Terra é uma expressão que possa ser usada por cristãos? Será que ela é a nossa mãe? Ou nós temos um pai que nos criou de forma especial? Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus nos criou, não foi a terra que nos criou. A terra não é nossa mãe, a terra não é nossa irmã, não é nossa prima. A terra é a fonte de recursos criados por Deus para prover a vida no planeta. Mas a terra é uma criação divina. Por isso, não a chamamos de Mãe Terra, porque não a consideramos nossa mãe e nem a consideramos como uma deusa. Nós adoramos unicamente Deus, o Criador da terra, dos céus, dos mares, das águas. Devemos resistir esta tentação de usar estas expressões. São palavras, são linguagens que o mundo hoje está usando para falar do meio ambiente, e na encíclica papal a expressão Mãe Terra está lá presente. Mas lembre-se que esta encíclica que defende os cuidados da terra tem 6 capítulos, e o último capítulo é o número 6, e fala sobre a santificação do domingo. O último capítulo está falando exatamente da violação aos limites colocados por Deus, conforme nós dissemos e comentamos na lição de ontem, de terça-feira. Os limites colocados por Deus são os 10 mandamentos. E como a encíclica papal, capítulo 6, fala sobre a exaltação do domingo como um dia sagrado que deve ser santificado, a encíclica está anulando a lei de Deus, ultrapassando e violando os limites estabelecidos por Deus, chamados 10 mandamentos. E nós somos chamados por Deus para exaltar a lei de Deus e respeitar os limites colocados por Deus.
Em Salmos 115, verso 16, Salmo 115 e o verso 16, eu quero ler com vocês, você pode abrir a sua Bíblia, em Salmo 115 e o verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra para você, para mim, para a família humana. Ela é uma dádiva divina para nós. Não para explorá-la, não para destruí-la, não para poluí-la, mas para preservá-la e respeitarmos os limites colocados no planeta Terra, chamado Lei de Deus, a Santa Lei de Deus. Na parte de quinta-feira, fala sobre restauração do domínio. A restauração do domínio da terra começou com Jesus Cristo na cruz, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Começou ali a restauração do domínio da terra, que voltou para as mãos do segundo Adão. Mas a restauração da terra depende da restauração humana. Só é possível a restauração da terra completamente com a restauração humana completamente. Esse domínio só será completo na volta de Jesus e nos eventos que ocorrerão depois da segunda vinda de Jesus. Por meio da queda, os seres humanos perderam muito. Mas este processo de restauração do domínio só será concluído na segunda vinda de Jesus e nos eventos que ocorrerão depois disso. Diz a lição: podemos ser usados por Deus para ajudar a iniciar essa restauração, não esperando pela segunda vinda de Jesus. Não, nós podemos iniciar a restauração da terra, do domínio da terra, agora mesmo, auxiliando os necessitados em todos os aspectos. Como é que nós podemos iniciar a restauração do domínio da terra hoje? Vivendo a vida que Jesus viveu. E qual é a vida que Jesus viveu? É a vida de serviço. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E eu convido você para prestar atenção agora neste capítulo deste livro maravilhoso, intitulado Beneficência Social. Este livro, Beneficência Social, traz aqui uns pensamentos que eu gostaria de destacar para você. Beneficência Social, na página 14. O pecado extinguiu o amor que Deus colocara no coração do homem. O trabalho da igreja é reacender esse amor. Restaurar é reacender o amor de Deus no coração do ser humano. A igreja deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração humano o egoísmo. Cuidar da terra, cultivá-la, significa também cuidar dos pobres, ajudar os necessitados, usar de benevolência. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. O Senhor Jesus, quando disse bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, quer dizer que nunca houve um tempo em que fosse maior a necessidade do exercício da misericórdia do que hoje. A caridade e a misericórdia são necessárias hoje. Ao redor de todos nós estão os pobres, os sofredores, os aflitos, os tristes, os que estão prestes a perecer. E Deus quer usar você como uma extensão da vida de Jesus. Você e eu somos chamados para restaurar a terra. E restaurar a terra, restaurar os seres humanos. E nós só podemos fazer isso vivendo a vida que Jesus viveu para servir, não para ser servido. Quando homens que têm sido grandemente abençoados pelo céu com grande riqueza de executar o desígnio de Deus, deixam de executar o desígnio de Deus e não socorrem os pobres e oprimidos, o Senhor é ofendido e certamente os visitará. Os recursos que Deus colocou em nossa mão, o dinheiro, o carro, a casa,
os recursos financeiros, os bens materiais, são recursos divinos colocados em nossas mãos, para sermos bênçãos ao necessitado, ao pobre. Deus é desonrado quando usamos o dinheiro de forma egoísta, porque o caráter de Satanás está sendo revelado em nós. Na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que sempre tenhamos os pobres conosco. Na página 17 deste livro Beneficência Social. Os pobres sempre tereis convosco, disse Jesus. Por quê? A fim de que sejam no coração humano um costume, um constante, aliás, exercício dos atributos do amor e da misericórdia. Deus deixou os pobres ao nosso redor, em nossa convivência, na nossa comunidade, à nossa volta, para que vençamos o egoísmo. Deus nos comunica suas bênçãos a fim de que as possamos transmiti-las aos outros e não guardá-las só para nós mesmos. Quando Deus permite que nos sobrevenham provações, aflições, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Muitos, no tempo de Jesus, os judeus, pensavam que o pecado era punido nesta vida. Então eles consideravam as pessoas enfermas como sendo punidas por Deus. Consideravam as pessoas pobres, necessitadas, como pessoas que estavam sendo punidas por Deus. Este é um erro, mas acontece que hoje muitos ainda pensam assim, que os ricos são abençoados e os pobres são amaldiçoados. Não é assim. Deus colocou à nossa volta pessoas, permitiu que elas estivessem à nossa volta, pessoas necessitadas, para que quebremos o orgulho, quebremos o egoísmo e desenvolvamos a caridade, a misericórdia. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, leva os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus. Mas a doença e a morte são procedentes de Satanás. A história de Jó mostra que o sofrimento foi infligido sobre Jó por Satanás, com a permissão divina, que usou aquele sofrimento para a glória do seu nome. É desígnio de Deus que os enfermos e os desafortunados, os possessos de espíritos de demônios, ouçam sua voz por nosso intermédio. Através dos seguidores de Jesus, devemos transmitir as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Devemos fazer nossa parte em aliviar e abrandar as penúrias da vida. As misérias e mistérios desta vida são tão obscuros e incompreensíveis como eram há milhares de anos. Há para nós alguma coisa a fazer, para você e para mim. E o que é que nós devemos fazer? O conselho bíblico é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, mostre misericórdia, mostre caridade. Inicie a restauração da terra hoje e agora mesmo, tendo um plano e um fundo aos necessitados. Um fundo de reserva destinado aos necessitados, para ajudar aqueles que são menos favorecidos, na sua vizinhança, na sua igreja, na rua onde você encontra tantos pedintes e mendigos. Isto é viver a vida de Jesus. Isto é praticar a lei que está lá em Isaías capítulo 58. A lição menciona aqui que nós deveríamos prestar atenção em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 é tema deste capítulo 3. O capítulo 3 de Beneficência Social está especificamente abordando Isaías capítulo 58. E vejam o que a serva de Deus diz. O conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para este tempo. Mensagem a ser dada sempre e sempre.
Tenho sido instruída a chamar a atenção do nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente este capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas. Portanto, queridos, viver a vida de Jesus, de amor, de misericórdia, de bondade para com os pobres, não esquecendo os ricos, obviamente, porque Jesus frequentava a casa dos ricos e dos pobres. Ele amou a todos. Mas nós deveremos praticar a caridade. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade. Quando encontramos almas sofredoras necessitando do nosso auxílio, deveremos dar esse auxílio. Quando acharmos os que estão famintos, deveremos alimentá-los. Assim fazendo, estaremos trabalhando nas linhas do ministério de Cristo. E estaremos restaurando a humanidade, hoje, aqui e agora, preparando-a para a restauração completa que será na volta de Jesus Cristo. Ministério da caridade deve ser praticado em bases regulares, bases semanais. Fomos chamados a fazer algo para ajudar os necessitados. Às vezes, pode ser algo básico, como oferecer alimento, roupas ou abrigo para alguém em urgente necessidade. Fomos chamados por Deus para ser luz e fonte de cura e esperança em nossa comunidade. Poderemos ensinar as pessoas a ter um estilo de vida saudável, que não custa dinheiro e que não precisa gastar dinheiro na farmácia. Um estilo de vida saudável. Não deveremos somente orar pelos doentes e alimentar os famintos, mas ensinar as pessoas a viverem uma vida saudável. Isto é cuidar da natureza. Isto é cuidar do ser humano. Cuidar dos animais. Existe hoje um exagero. Por um lado, bilhões são gastos, por um lado, com animais. Porque muitos exageram, extrapolam, dando uma vida de luxo para os animais. E por outro lado, crianças morrendo de fome. Existe uma ilustração aqui na lição. O Bayside Pet Spa, localizado aqui na Flórida. É um luxuoso spa para cães que oferece, entre outras coisas, um serviço completo chamado Pacote Supremo de Relaxamento. De acordo com o site da empresa, esse dia completo no spa inclui salão de luxo para os cachorros, para os animais. Ali eles recebem cuidados especiais, manicure com pintura das unhas, 30 minutos de massagem, aromaterapia, refeição de alta qualidade e 2 atividades que combinem com a personalidade dos cães. Isto é extrapolar. Isto é jogar o dinheiro que poderia ser usado para alimentar as crianças. Devemos cuidar dos animais? Sim. Amá-los? Sim. Tratá-los bem? Sim. Mas não podemos extrapolar. Não poderemos usar todo esse dinheiro de bilhões de dólares por ano no luxo dado aos animais. Muitos pensam que os animais e o ser humano são iguais. Na lição desta semana, Ingrid Newkirk, ela fala sobre não há nenhuma base racional para se afirmar que um ser humano possui direitos especiais. Não há diferença entre um rato, um porco, um cachorro e um menino. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Que não há diferença entre um rato, um porco, um cachorro e um menino? O rato e o porco não foram criados à imagem e semelhança de Deus como seres racionais? Ao menino, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é investido de autoridade para restaurar a terra e representar o caráter de Jesus diante do mundo. Não aos animais foi dado esta missão. É diferente. Pior ainda do que Ingrid Newkirk, nós lemos aqui Michael Fox, da Sociedade Humana Americana. Diz: a vida de uma formiga e a vida do meu filho deveriam receber igual respeito. Então, queridos, para que não haja nenhum mal entendido, quando Balaão ele feriu
a sua jumenta que o carregava, Deus o repreendeu. E no livro Patriarcas e Profetas, Deus menciona que esta intenção de causar dores e de maltratar os animais é um espírito satânico, que muitos pensam que ninguém está vendo, mas Deus tem os seus anjos que estão anotando o maltrato dado aos animais. E nós vamos ter que prestar contas por todo o maltrato feito a um animal. Devemos amá-los, cuidar dos animais, cuidar da natureza. Mas, por outro lado, entendemos que nós, seres humanos, não somos iguais aos animais. Fomos criados no reino espiritual de Deus, como filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, deveremos revelar o caráter de Jesus, viver para servir, não para ser servido. Descubra a felicidade de servir. Viva servindo. Seja feliz e faça as outras pessoas felizes. Que Deus te abençoe.